Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando a partir de agora, aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. As imagens da UTV também no ar a partir de agora. Os nossos perfis nas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. E à noite a retransmissão a partir das 10 horas pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades da região. Nosso convite, a partir de agora, pela próxima hora, você com a gente, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas redes sociais, interaja também, faça perguntas aos nossos entrevistados pelo WhatsApp, 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, sexta-feira chegou, nesse dia, aquele roteiro do especial que a gente prepara aqui para o seu final de semana, para você conhecer as dicas de lazer, as dicas de eh, divertimento para os próximos dias. E aí a gente vai trazer para a bancada do programa Gente que Fala de hoje os nossos convidados a partir de agora. Nicole Corderi, ela é atriz, apresentadora, escritora, formada em atuação na CAL, é a Casa das Artes Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Ela também é mestra em dramaturgia contemporânea pela Sorbonne Nouvelle, em Paris. Tudo bem, Nicole? Bem-vinda aqui com a gente. Olá, Mauro. Bom dia a todos. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Vamos conversar. Vamos lá, eu apresento também o Rodrigo França, cineasta, ator, diretor teatral, dramaturgo, escritor, roteirista e artista plástico. Tudo bem, Rodrigo? Bem-vindo. Tudo bem? Bom dia a todas as pessoas presentes, a quem nos ouve e nos vê. Jorge Garcia, na bancada do Gente que Fala também. Ele é diretor, coreógrafo, bailarino. Como é que você está, Jorge? Oi, oi, tudo bem? Bem-vindo aqui com a gente. Bem-vindo. Opa, é um prazer, viu? Estar com esse time aí para a gente conversar um pouquinho. Obrigado. Muito obrigado. E também a Shirley de Oliveira. Ela é jornalista, idealizadora e editora da plataforma Felicidade Sustentável, é mestre em comunicação e práticas de consumo pela ESPM, aqui em São Paulo, Escola Superior de Propaganda e Marketing, e também é coach em felicidade. Tudo bem, Shirley? Tudo bem? Boa tarde a todos que estão aqui. Vamos bater um papo bem interessante sobre cultura e felicidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Todos estamos felizes, a partir de agora, então, com o nosso primeiro tema desta sexta-feira, para dizer o seguinte: o Dia do Cinema Nacional, que foi celebrado agora dia 19, né, quarta-feira, é uma oportunidade para reflexão sobre os desafios da sétima arte no Brasil e a sua importância, né, na difusão cultural e social do país e também para o fortalecimento da nossa identidade. Só que nem tudo são flores, né? O setor enfrenta dificuldades como falta de investimento, distribuição restrita nas salas de exibição, competição desigual com produções estrangeiras. Assunto aqui inicialmente para o Rodrigo França, que é cineasta. Rodrigo, como é que a gente pode fazer para garantir que o cinema nacional receba o devido reconhecimento, o apoio que precisa e o apoio que merece? Alguns aspectos importantes, né? A gente não pode esquecer que ainda existe uma demonização da cultura, né? Dos fazedores da cultura. Ainda não se entende muito, estou falando no senso comum, sobre leis de incentivo, se criminaliza a Lei Rouanet, né? Não se entende que o profissional de cultura também é cidadão, também contribui, e que R$ 1 investido na cultura volta para o país R$ 3, R$ 4, né? A gente é uma indústria. Então, esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente pensa sobre distribuição, a gente precisa ainda ter um mar positivo, um olhar positivo para a cultura brasileira. Esse é um cenário. Outro cenário, quando você aponta essas questões, está tudo muito correto,
uma queixa da grande indústria, é desigual. E aí também a gente precisa também focar a quem não está nessa grande indústria. Se está desigual para quem produz muito, ou que produziu muito, imagina para quem ainda está fazendo seu cinema de resistência, que a gente precisa sinalizar. Existem muitos profissionais ganhando prêmio lá fora, prêmios internacionais, fazendo seu filme com celular porque não tem recursos, né? Então, tá desigual para a grande indústria, está pior, como sempre esteve, para quem ainda está fazendo na resistência. Então, deve sim ter um olhar do Estado para todos os fazedores de arte no país. Inclusive quem está na Zona Leste filmando, quem está na Baixada Fluminense filmando, quem está na periferia do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. O que o público brasileiro gosta no cinema nacional? Olha, eu sou do cinema, eu sou da comédia. E aí tem alguns números importantes, né? Não dá para falar do Brasil em si por conta de a gente é muito diverso. O Norte e Nordeste ama comédia brasileira, ama. Os números são gritantes. Quando a gente pensa numa relação mais Sudeste, principalmente no Sul, vai para a questão dos dramas, filmes de ação. Eu acho que está muito próximo a essa realidade, né? A gente tem uma escola aí de Tropa de Elite, Cidade de Deus, é o que se prefere. E o Sul consome muito, isso é importante, consome muito produções da própria região, e o Centro-Oeste é mais múltiplo nisso. O mais importante é que ainda existe uma problemática, um olhar muito deturpado que nasce lá atrás da chanchada. Né? A gente é um país conservador, a gente é um país ainda muito conservador, pseudo-moderno, etc., e que acaba ainda trazendo valores muito deturpados. Né? Ainda se acredita que assistir filme brasileiro você vai encontrar somente sexo, né? Inclusive trazendo um pouco, ao meu ver, muito equivocado a fala do presidente Lula em relação com o artista, não é só, entre aspas, né, putaria, etc., mas ainda se corrobora a acreditar que a gente só produz um nicho, a gente produz tudo, né? Imagina, se a gente pensar que o olhar para o cinema é o olhar que a gente faz novela, de uma forma brilhante. A gente produz novela boa, novela ruim, coisas geniais, como cinema, né? Então, isso é preciso ter um olhar. Ao mesmo tempo, se viciou a população brasileira, e eu acho que está caindo aos poucos, a uma comédia pastelão, né? Acho que tem muito a ver com a distribuição, né? Se distribui muito mais comédia e isso faz com que o público se condicione a esse olhar. Mas é importante sinalizar que nós somos múltiplos, somos plurais e que a gente tem que fugir a essa visão exclusiva do eixo Rio-São Paulo. A Nicole está pedindo a palavra, eu já vou para você, Nicole, só um pouco mais para explorar aqui o Rodrigo, no sentido do seguinte. Rodrigo, você falou a respeito de profissionais do cinema brasileiro lá fora ganhando prêmios porque produziram com celular, né? É claro que o celular é uma ferramenta para captação de vídeo muito importante aí nos últimos anos, ganhou um espaço no audiovisual e em diversas áreas. Isso é muito legal porque isso estimulou a criatividade, estimulou formas diferentes na fotografia, né, para você olhar e produzir trabalhos interessantes a ponto de serem premiados lá fora. Isso é muito legal. Ele introduziu uma nova linguagem no celular, no smartphone. Mas também não pode parar por aí. Você achar, então tá bom, agora tudo se faz com o celular, vai ficar baratinho, né? Colocar até num diminutivo para, né, ficar pejorativo mesmo, né? Vai ficar tudo facinho, baratinho, tranquilinho, e aí fica
tudo bonitinho, né? Então não é por aí também, né? Até porque a gente não. Eu não gosto de romantizar a pobreza. Uma coisa é a escolha. Eu, como cineasta, escolho essa linguagem. Outra coisa, eu só posso trabalhar assim porque eu não tenho recurso. E aí a Exatamente. gente acaba perdendo o talento. Chega um momento que a família deixa de investir porque não tem, né? As outras necessidades aparecem e as pessoas vão ficando aí, né? Vou falar, é muito polêmico. É o que retroalimenta, por exemplo, os barões do cinema. Se a gente pensar, são as mesmas famílias, né? Isso é um tema polêmico, mas está nisso, né? Ao mesmo tempo que você tem gente muito produzindo cinema, ao mesmo tempo você tem a fatia de patrocínio é, nos mesmos nomes. Se a gente pensar que o cinema ele é diverso quando a gente vai pensar nessa relação do baixo custo. Sim. Quando é muito bem financiado, ele não tem diversidade. Sim. Nicole Corderi, qual é a reflexão? Dia Nacional do Cinema, que a gente comemorou aqui ao longo da semana e temos uma oportunidade aqui para refletir. Bom, queria antes de tudo concordar com tudo que o Rodrigo está falando. Sou uma atriz que faço bastante cinema independente. Filmei semana passada um longa com o Luiz e o Ricardo Prete de Minas, que é uma galera que é super da investigação. Os filmes deles, em geral, estão nos grandes festivais fora do país. Fizemos com zero orçamento, guerrilha total. E, ao mesmo tempo, também sou atriz e estou no elenco do Biônicos, que foi o maior orçamento jamais dado da Netflix para uma produção brasileira. Acho interessante a gente colocar também essa questão da distribuição, né? Porque o Biônicos, por exemplo, é um filme que foi feito para a Netflix, nunca foi para o cinema. É uma coisa para se pensar também. Ontem, por acaso, eu assisti Carvão, da Carolina Markovics, né? Que tem também o Pedágio. São filmes maravilhosos e ficaram pouquíssimo tempo em cartaz nos cinemas em São Paulo. Estou falando de São Paulo, né? São filmes de uma excelente qualidade. Eu adoro o trabalho da Carolina, da Maeve Jenkins. Então, acho importante também a gente entender, né, que o cinema, hoje em dia, ele está muito pouco no cinema. Né? Ele também está sendo produzido para estar nas plataformas. Tenho acompanhado as questões. No Dia do Cinema teve, né, toda a questão lá em Brasília, né, de repensar essa distribuição. Não sei como isso vai se dar, estou acompanhando muito atentamente. Tem uma plataforma de atores que se chama Platore, onde a gente fica se reunindo, a gente faz fóruns para pensar todas essas dinâmicas e para entender como é que a gente se coloca também, né, como atores pensantes e muitas vezes proponentes. Estou nesse momento também em filmagem de uma média-metragem do pessoal do Instituto Criar, que é um lugar incrível, com os cineastas da periferia, e um surrealismo preto na linha do Corra, e é tipo assim, estou maravilhada com esses jovens. Não fazem com o celular, porque ganharam um PROAC de Francisco Morato, e estão fazendo com toda a estrutura. É um projeto assim incrível. Então, acho que, de minha parte, o cinema está caminhando, as pessoas estão questionando, as pessoas estão exigindo mais espaço, né? Mas concordo totalmente com a fala do Rodrigo. Eu queria dizer isso, por isso que eu levantei a mão. Então, não se sabe ainda onde a situação vai parar, não é, Nicole? Você destacou que Biônicos está na plataforma, está na Netflix, não está na sala de cinema. Ou seja, a proposta é esta, é ir para a plataforma, não é ir para a sala de cinema. O mundo mudou. O mundo mudou, mas eu acho que a pandemia teve uma grande influência nisso, né? Porque as pessoas, de fato, pararam de ir ao cinema por uma questão sanitária, né? Mas eu sinto falta. Quando assisti o Biônicos, a gente teve uma pré para os atores, né? E é um filme que, gente, é para ser visto numa tela grande, sabe? É muito impactante, é ação. Não é nem necessariamente o meu estilo de cinema, mas ao ver na tela, eu acho que perde-se muito, infelizmente. Mas é o mundo como ele está, né? A Netflix também é uma grande produtora e distribuidora, né? A gente também não pode fechar as portas e falar assim, não quero, só quero se for para o cinema. Claro. Se for para o cinema, vai competir com os blockbusters americanos? Será que as pessoas vão assistir? Também não sei. Sim. Jorge, a sua reflexão, Dia do Cinema Nacional. A minha reflexão tá aberto para ver, para estar recebendo os filmes que estão sendo lançados, tá conectado com a criação do cinema independente, de
de se conectar com todo, né? E o financiamento, né? Que eu acho que é o lugar que estamos questionando bastante. Eu trabalho com dança, né? Eu sou bailarino, coreógrafo, mas o meu trabalho é totalmente com câmera. Eu utilizo câmera ao vivo, experimento vários filmes em videodança experimentais, né? Ainda mais a videodança, que ainda é um lugar que é tão... ainda é aquele nicho ainda um pouco visualizado, mas também é muito fora do país, tem uma abrangência bem grande, mas a gente também está desenvolvendo bastante por aqui no Brasil e eu desenvolvo bastante essa pesquisa. Shelis, seu olhar sobre a 7ª Arte Nacional aqui no Dia do Cinema. Muito bom essa discussão todas, né, com pessoas que estão da arte, que fazem arte. Tem uma frase que eu gosto muito, que a arte existe porque a realidade é muito dura. Então, para a gente não sucumbir à realidade, que a gente tem a arte. Infelizmente, a gente não tem a valorização nem da arte, nem da educação no nosso país, né? Essa é uma realidade, a valorização dos artistas, dos produtores, dos professores, né? Então, quando a arte e a educação estiver realmente com a valorização que ela merece, a gente vai ter um país diferente. A gente vai ter pessoas mais críticas, mais reflexivas, a gente vai ter mais inclusão. Então, tudo que a gente, né, vive aí como uma memória, né, como o Rodrigo trouxe, né, a gente vem de uma memória, a gente precisa mudar esse mindset, né, essa mentalidade, essa forma de enxergar a arte, educação, cinema, música, poesia, dança, né? Porque isso realmente faz a nossa realidade ficar mais saborosa, digamos assim, né? Mais bonita, mais colorida, né? E isso tem a ver com felicidade. Inclusive, dentro do FIB, que é um termo, Felicidade Interna Bruta, ele tem 9 domínios. Ele é um termo cunhado num país bem pequenininho, lá no Butão. Inclusive, estou indo para o Butão agora em agosto, minha gente, pela primeira vez. Vou realizar o sonho. Um dos domínios do FIB é cultura. Então, para a gente ter uma nação realmente, né, que respeita o meio ambiente, que respeita tempo, estilo de vida, que tem saúde, a gente precisa ter cultura, a gente precisa ter arte, né? Então, essa seria a minha contribuição aí para essa discussão. Legal, a gente vai sair do cinema agora para entrar no teatro. Este é o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e outras 20 cidades lá da região de Dois Córregos. Então, vamos sair do cinema e entrar no teatro para dizer o seguinte, que o espetáculo Angu, idealizado por Alexandre Paz e Nina da Costa Reis, que é dirigido pelo Rodrigo França, que está aqui com a gente, oferece um retrato poderoso da experiência de pessoas pretas e gays no Brasil e destaca a arte como ferramenta de visibilidade e afirmação social. Por meio de 6 histórias entrelaçadas, a peça desafia estereótipos da bicha preta e celebra a diversidade, abordando temas como racismo, homofobia, violência, afetividade, identidade e luta por reconhecimento. Como é que surge esse texto, essa montagem, Rodrigo? Conta pra gente. A partir de uma inquietação do Alexandre Paz, que é um grande artista, e aí me chama para poder escrever e dirigir, porque eu tenho uma pesquisa de... Eu não gosto do termo dar voz, tá? Dar luz, porque acho que as pessoas têm voz, a diferença é que as pessoas não têm possibilidade da escuta, né? As pessoas estão gritando aí pela sua existência, pela sua dignidade, e acredito isso, a arte, o palco principalmente, a arte em si, a literatura, ela pode construir novos imaginários de pessoas que normalmente estão à margem, que são excluídas. Se você coloca no palco de uma maneira muito digna, isso é importante, né? A gente está falando muito sobre novas narrativas, mas a gente não pode fazer novas narrativas repetindo as velhas. Então, personagens que normalmente estão de uma forma muito obscuras, quando a gente aponta para a dignidade em cena,
aquela pessoa que está assistindo, ela consegue construir uma nova visão sobre. São pessoas que amam, são pessoas que odeiam, ficções que são potentes e assim por diante. Então, o Angu pega vários estereótipos que são criados pelo imaginário social e humaniza. Principalmente personagens que são ficcionais e personagens que existiram, por exemplo, como Jorge Lafon, que foi muito importante para a cultura brasileira e só está na nossa visão como Vera Verão. Por que Angu, Rodrigo, o nome, o título da peça? Porque o Angu era uma tecnologia muito utilizada pelas pessoas escravizadas. O termo tem caroço debaixo desse angu, tem carne debaixo desse angu, é isso, né? O angu era um mingau que era oferecido para as pessoas escravizadas e as cozinheiras também escravizadas, quando podiam, colocavam carne, colocavam torresmo embaixo para poder dar sustância. E quando a gente fala sobre essas listas pretas, são pessoas, e é bom frisar isso, né? Eu não gosto. Você criou a moda de falar corpos. Acho que está no momento de a gente falar pessoas para poder humanizá-las. São pessoas da tecnologia, são pessoas que estão aí vivendo e sobrevivendo a partir dos trancos e barrancos, né? Quando a gente fala sobre, por exemplo, pessoas que estão no armário, tem gente que não consegue nem estar no armário e são mortas por conta disso. É bom frisar que o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo, né? Então, tem pessoas que estão morrendo só por serem o que são, só por existirem. E as que não morrem acabam criando tecnologias para sobreviver, para ter o mínimo de dignidade. Então, o Angu vem por isso, por esse fato histórico. É um texto de... É um termo que está na moda, né? É um termo de resistência. Você concorda com esse termo, resistência? Eu concordo. Resistência por conta disso. A gente sempre... Por exemplo, a história, a gente está falando sobre arte, sobre cinema, a história da escrita brasileira, né, que a gente aprendeu a ler e aprendeu a escrever, e por isso tem que tomar muito cuidado, que a gente começa a replicar as mesmas histórias e contextos de 500 anos desse país, sobre visão sobre pessoas pretas, mulheres, LGBTs, indígenas e assim por diante. Está em cena já é uma resistência. Está em cena a partir do olhar, da escrita, da direção, da encenação, do que for, daquele grupo que está em cena já é importante. Porque, imagina, o que se vê ainda, e timidamente a gente está modificando isso, são pessoas contando as nossas histórias, né? A gente tem pouco tempo, posso dizer, eu estou com 32 anos de carreira, de menos de 10 anos para cá, a gente ter um volume de pessoas negras escrevendo, dirigindo para pessoas negras, né? A gente sempre escreveu, mas a possibilidade de publicar, a possibilidade de encenar, né? Eu sou o primeiro diretor negro de streaming no Brasil, né? Eu sou o primeiro diretor negro da Netflix. Mas quantos diretores negros vieram antes de mim? Então, olha, de novo, a tecnologia, da gente poder contar a nossa história, da gente deixar de ser objeto de pesquisa, elemento de pesquisa para ser a pessoa pensante, o ser pensante. Resistência. Aqui que as coisas acontecem em cena, acontecem no palco por meio de 6 histórias entrelaçadas, ou seja, não termina uma e começa a outra. Pelo que eu entendi, as coisas vão se juntando, vão se entrelaçando e vão se ligando, né? Objetivamente, que 6 histórias são essas? É isso, é um grande mosaico, porque a gente está aqui, mas muita coisa está acontecendo no mundo. A gente tem a história... Tem a história do Jorge Lafon, tem a história do Madame Satã, e temos mais 4 histórias que são muito ficcionais, mas que, por exemplo, a gente está falando sobre bichas pretas, mas quem não é preto, quem não é bicha, vai se identificar
da pessoa que passa pires pelo afeto, sabe? Se sujeita a qualquer coisa para ter carinho. Porque o espetáculo fala sobre humanidade. Então, tem muitas pessoas, sendo homossexuais ou não, negros ou não, que acreditam que a migalha basta. Então, tem um personagem que está ali e se sujeita a qualquer coisa, principalmente sexual, para poder ter esse momento de afeto. Tem Sim. a pessoa no armário, que é militar e que a família cria uma grande expectativa e paga muito caro por isso. Né? Então, fora esses personagens que existem, tem 4 características que são universais. A grande questão é a subjetividade. Né? Todo mundo ama, todo mundo odeia, todo mundo tem sonhos, mas como vai modificar a partir do grupo, a partir da classe, a partir da raça, do gênero, etc. Então, a gente vai ver ali personagens que querem sonhar, que amam, que desejam e que muitas vezes conseguem, outras vezes não, por conta só da sua existência. Bom, vamos fazer o serviço aqui, Rodrigo, para a gente encerrar esse tópico. Angu, no Sesc Ipiranga, Rua Bom Pastor 822, no Ipiranga, claro, obviamente. São só mais 3 dias, né? 23 de junho, até 23 de junho, hoje é 21. Então, hoje e amanhã, às 8 da noite, no domingo, o último dia de apresentação, às 6 da tarde. E é isso, né? Alguma coisa mais para acrescentar no serviço aqui? Não é isso, com Alexandre Paes, João Mapiel e Orlando Caldeiras. Obrigado. Vamos seguir aqui com o próximo tema, programa Gente que Fala no Ar, edição de sexta-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, AllTV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e à noite a retransmissão a partir das 10 horas pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Falamos de cinema, falamos de teatro e agora vamos entrar nas redes sociais, que elas não podem se limitar a ser apenas um espaço de postagens pessoais, não é, gente? Para mostrar viagens, festas, as diversões de cada um de nós, mas ela também deve desempenhar um papel importante na conectividade, na colaboração entre os profissionais. Por isso surgiu a Platori, é uma rede social idealizada pela atriz Nicole Cordery, que está aqui com a gente, e ela percebeu a escassez de oportunidades para atores no audiovisual, e aí ela decidiu criar essa plataforma para ampliar as chances dos artistas no mercado de trabalho de forma diferente. Pois é, verdade. Cada vez mais a gente precisando segmentar, não é, Nicole? Essas situações, e aqui no caso, o mercado de trabalho para atores de audiovisual, porque a rede social, como ela é, não dá espaço para essa divulgação mesmo, né? Não, a rede social como ela é, gente, é um antisserviço para o ator, é uma falsa glamouralização da vida das pessoas que não é real. E eu percebi isso muito cedo na minha vida e fiz, inclusive, um vídeo em março que viralizou, fazendo um self-tape, né? O Rodrigo deve saber aqui, né? O que é um self-tape? É quando um ator tem que se apresentar, tem que contar a sua vida em pouquíssimos segundos e tem que ser interessante, instigante e sedutor e tudo que você pode imaginar. E aí eu fiz esse self-tape falando, no final do self-tape eu paro, olhava para a pessoa e falava, você que está me ouvindo aqui agora, que está vendo esse self-tape, você já parou para pensar que nós somos 190 mil atores com DRT, muito bem capacitados, sabendo usar as luzes, o celular, as ferramentas, e nós temos em média 5 mil vagas por ano para os atores? Já fez a conta? A partir disso eu comecei a receber uma quantidade louca de mensagens de atores do Brasil inteiro, e eu percebi que a gente tinha um gap. Eu falei, não dá para fazer um grupo de WhatsApp com essa galera toda. E aí, um cara de Florianópolis, que ficou meu grande amigo agora, o Anderson, ele é um fabricante de plataformas, no estilo do LinkedIn. Plataformas segmentadas para empresas. E aí ele me contactou e falou assim, você quer uma plataforma? Eu amo a arte, amo os artistas, é a forma que eu tenho de colaborar, eu não cobraria nada de vocês. Eu falei, que bom, porque eu não tenho dinheiro. Então, a gente fez essa parceria, ele deu uma plataforma, eu jamais teria feito isso se eu não visse que tinha um monte de gente pensando a mesma coisa, então a plataforma ela não é minha,
Eu tenho um grupo hoje de 30 zeladores e mais um outro grupo de umas 50 pessoas que são atores que ajudaram a montar a Platori. Então, são vários atores do Brasil. Abrimos, criou lá o domínio, platori.com.br. É tipo um site que os atores podem se cadastrar, atores com DRT. Por quê? Porque a gente acredita que são os atores profissionais que estão pensando o mercado, né? Angústias de estudantes ou pessoas que querem ser atores são pertinentes, mas são outras, né? De quem está fazendo arte mesmo. Então, nessa plataforma, a gente tem vários grupos, para não ficar aquela loucura. Todo mundo aqui tem grupo de WhatsApp, sabe como é? Uma pessoa lança uma coisa ali, daqui a pouco virou outra coisa, você perdeu aquilo que você queria ver. Então, a gente dividiu, segmentou, né, a plataforma. Então, tem grupo de Tô em Cartaz. Então, por exemplo, eu posso agora pegar o serviço da peça do Rodrigo e ir lá e botar no Tô em Cartaz. Não necessariamente precisa ser eu posso indicar uma peça que está em cartaz e que eu acho pertinente para essa comunidade. Tem grupos de editais, que diz as datas, discussões sobre os editais, dúvidas sobre os editais e aquele lembretezinho tipo, a gente tem só mais uma semana, vamos lá, quem ainda não escreveu. Tem grupos de castings, os poucos castings que a gente tem acesso, né, dos diretores de elenco, a gente replica ali. E tem um grupo que é o meu querido, que são os classificados. Cada ator brasileiro, que não é essa casta, essa nata das pessoas que fazem todos os filmes, né? Ele, em geral, tem um plano B. Ele trabalha com alguma outra atividade, além dele ser ator. Isso foi uma coisa que a gente detectou também, né? Então, existe um classificado de plano B. Então, a gente tem atores que são pintores, Uber, pessoas que fazem comida, pessoas que... Tudo que vocês podem imaginar, que estão alugando uma casa, um quarto na casa... e a gente está priorizando atores. É quase um pensamento de maçonaria. Assim. Se eu vou contratar um serviço, será que não tem um ator que faz esse serviço, que está prestando esse serviço para poder pagar as contas? Aí que vem a nossa revolução. A gente está priorizando atores em tudo. Atualmente somos quase 700 atores ali, tem potencial para crescer muito mais. A gente tenta que seja uma plataforma leve, sem colocação de conteúdo. Então, assim, o ator entra, ele não tem que botar as fotos lindas do book dele e um vídeo maravilhoso. Não. Ele tem que trocar links. A gente troca links de coisas que a gente acha que possam ser pertinentes uns para os outros. E aí tem um grupo que chama Cadastro de Atores. Aí nesse grupo o ator vai lá, tem o link para você entrar, fazer o cadastro na Globo, no SBT, na Record, na OPA, no Elenco Digital, na O2, em todos os lugares. Aí o ator tem que entender, quando ele entra na Platori, que é uma dúvida muito recorrente, que a Platori não é um lugar de autopromoção, é um lugar de ajuda entre atores. Mas existe um grupo onde ele vai lá e vai divulgar o trabalho dele para que as pessoas que de fato têm o poder de contratá-lo vejam a existência desse ator. Porque tem ator, gente, que nem sabe disso. Tem ator que está chegando, tem ator que está perdido, tem ator que é do teatro e gostaria de migrar para o audiovisual. E não é uma plataforma de audiovisual, é uma plataforma também de teatro. A gente tem 2 tipos de fóruns, fórum teatro e fórum audiovisual. O fórum nada mais é do que um ator chegar lá e colocar: quero falar sobre essa pauta. Vou dar um exemplo que teve semana passada. Uma atriz falou: eu vi que o edital da Caixa estava pedindo o número de seguidores. Isso é um absurdo, é verba pública. A gente fez um fórum, conversamos, fizemos uma reclamação na ouvidoria e o pessoal da Caixa tirou essa exigência, que é um absurdo. Né? Vamos combinar que, assim, verba pública para atores de teatro, para circular na Caixa, gente, se os influencers forem ter mais espaço do que os atores que têm uma trajetória de 20, 30 anos, a gente... Então, para explicar melhor um pouquinho, acho que é o grande ponto, não é, Nicole? Os artistas estão lá porque querem trabalho, né? No final das contas, querem trabalho. Mas a proposta é a troca de informações por meio desses links que você destacou. As pessoas não vão postar vídeos, não vão postar fotos, enfim, vão trocar informações. Mas há um momento de você mostrar o seu trabalho para os contratantes. Sim. Né? Então, só para explicar melhor, quer dizer, como é que ele pode ser visto? O artista pode ser visto. Aliás, só artista ou técnicos, enfim, também as pessoas, enfim, é uma cadeia enorme de profissionais nisso tudo, não só os artistas. A gente escolheu por esse recorte, só atores com DRT. O DRT é o número que o ator recebe na carteira de trabalho. Esse é o nosso recorte, a Platori, que é tipo um platô de atores, também sem gênero, a gente escolheu esse nome por conta disso, é só para atores. Mas não significa que técnicos e outras áreas não possam fazer outras plataformas, porque nós já somos muitos.
Então, a princípio é isso. Isso que você me perguntou sobre como é que o ator pode mostrar o seu trabalho, é isso. Existe um grupo dentro da Platore que é inscreva os seus trabalhos aqui. E aí, que lugares são esses? A Elenco Digital é uma excelente plataforma de cadastro de atores. Na Elenco Digital, que não tem nada a ver com a Platore, você coloca o seu vídeo, você coloca as suas fotos, você coloca a sua bio, você está se divulgando para diretores de casting, que são as pessoas que vão, de fato, contratar um ator para o audiovisual. Não só a Elenco Digital, tem a OPA, tem a O2, tem a plataforma da Aletose, da Cissa Castelo Branco, são muitas plataformas de cadastro. Elas estão dentro da Platore como link. O ator vai lá, linka lá e faz o cadastro dele. Mas na Platore, a gente está ali para trocar informações e o lema da nossa plataforma, quando você entra no Facebook, por exemplo, você tem uma frase que diz Mauro, o que você está pensando hoje? Na Platore, como a configuração é parecida com o Facebook, a gente tem o seguinte lema. Mauro, como você pode ajudar outro ator hoje? Então, esse é o princípio da Platore. O que eu hoje acordei e olhei, como é que eu posso ajudar alguém? Eu vi uma matéria sobre distribuição do cinema nacional para o segundo semestre. Se o Rodrigo estivesse na Platore, eu ia fazer @Rodrigo. E falar, Rodrigo, dá uma lida. Eu li e pensei em você. Entendeu? É esse tipo de conexão, porque quando você marca uma pessoa, isso vai para o e-mail dela. Então, não necessariamente ela precisa estar entrando o tempo inteiro na plataforma, como se fosse um Instagram, que a gente entra o tempo inteiro. A plataforma, ela tá lá, ela é tipo um site, e você vai ser notificado no seu e-mail que você foi citado. Aí você vai lá e vê se aquilo te interessa, marca outras pessoas. É mais ou menos assim que funciona. Não sei se fica claro para quem está me ouvindo, Fica mas claro, eu para quero mim quero funciona. ouvir a opinião dos demais aqui, afinal temos artistas no nosso espaço hoje e eu não estou vendo mais aqui o Rodrigo. Deixa eu ouvir o Jorge, então, sobre a proposta aqui da Nicole. Como a Nicole falou, é bom fechar mesmo, deixar né? Você falou só para atores, porque já é bastante, já tem uma. Eu fiquei pensando, como bailarino poderia entrar, mas aí você já diz, é assim, e eu acho bom, porque também porque se abre demais, vira um lugar meio que muito difícil de administrar, né? Eu acho que essa troca entre atores, eu acho que até abre uma possibilidade, como você falou, outros nichos, outros lugares, outras pessoas fazerem outro tipo de... Porque é uma proposta muito interessante, porque a gente vai se conectando com o nosso... né, com a dificuldade que a gente mesmo tem e a gente vai, de alguma forma, se conectando com o que o outro já conseguiu em relação aos editais, em relação a outras possibilidades que vão surgindo e dificuldades que a gente tem de conectar com isso vai ficando mais claro para a gente, porque além da gente ter os nossos contatos ali, parceiros do dia a dia, mas abrem outras possibilidades e você amplia essa rede, né? Eu acho isso bacana, bem interessante. Deixa eu ouvir a Shirley também, sobre a opinião dela em relação à Platore. Shirley. Eu gosto muito dessa inteligência construída coletivamente, né? Então, como é que você une pessoas no mesmo lugar para que elas se ajudem? O princípio da colaboração. Isso é o princípio de felicidade. Eu sempre vou puxar para minha área, né, minha gente? Então, eu fico ouvindo vocês falando que bonito isso, porque a natureza ela é colaborativa. De onde que a gente perdeu a nossa conexão? Como foi que a gente se perdeu? Né? E por isso tanta, enfim, felicidade no mundo. Então, quando eu vejo uma iniciativa como a da Nicole, que consegue ali reunir e já encontrou alguém que pôde fazer a plataforma porque se conectou com uma causa e aí está ajudando pessoas, né? É isso que faz a Nicole falar de uma forma tão entusiasmada e também dando ideias para que outras pessoas de outros nichos, né? Talvez o Jorge. Jorge, uma ideia de você reunir aí, criar uma plataforma para os, né, os bailarinos, enfim. Então, é sobre a gente se ajudar, né, gente? No fundo, é sobre a gente ser contribuição aí para a vida das pessoas, né? É bem bacana. Parabéns aí, Nicole. E que Querida. outras iniciativas, assim, como é que eu posso te ajudar? Bonito isso. Já pensou se começar sua manhã pensando exatamente isso? O que eu posso ajudar? Como eu posso ser útil, né? Então, se todo mundo tiver esse pensamento, nossa, o mundo vai ser realmente muito mais interessante de se viver, né?
Olha, não tenho aqui o Rodrigo, acho que caiu a conexão dele, mas, Nicole, para a gente encerrar o seu tópico aqui, platori.com.br é o endereço, como é que chega lá? Caminho das Pedras. Caminho das Pedras, www.platori, de ator, né? Então, Platori, Platori. www.platori.com.br. Se você é ator com DRT e não está lá dentro, você vai clicar em fazer novo cadastro. Ali você vai colocar seu nome, sobrenome, o seu DRT, que é muito importante, né? Que é o que nos une, de certa forma, é o que nos protege também. A gente está muito ligado ao SATED, os SATEDs de cada estado, né? E aí você faz o seu cadastro. O cadastro só precisa botar uma foto, ele pede uma mini bio que você pode editar depois. Uma vez ali dentro, você vai navegar pelos grupos e vai ver que conteúdo ali te interessa, que conteúdo você pode mandar para Tem, alguém, né? tem custo para quem se cadastra? Zero, é completamente gratuita e sempre será. E eu não tenho interesse de botar propaganda ali dentro. É realmente um lugar, é como se fosse um grupo de WhatsApp com 700 atores de todo o Brasil. Muito É isso. bem. Não, parabéns pela iniciativa, é muito legal. Eu tenho trabalhos na publicidade, na locução publicitária. A gente também, nós, locutores, temos muita dificuldade. É o mesmo desafio que vocês enfrentam, né? Você tem que Sim, eu sou fazer. A gente locutora também do Clube da Voz. O que vocês chamam de self-tape, nós chamamos de reel. A gente tem que fazer aquela apresentação, fazer prospecção nas produtoras. Existem aí os sites aí para você colocar os seus materiais, também, né, nesse sentido, de forma segmentada, e atrás dos seus contratantes, né? Então, não tem outro caminho, né? É por aí mesmo. O caminho é a gente se falar. O caminho é a comunicação, para mim, sempre. Eu também sou do Clube da Voz, sou locutora, é o meu plano B, é o que paga as minhas contas. Apesar de ser atriz, de estar na Netflix, de estar fazendo um monte de cinema, o que paga as minhas contas é a locução, locução comercial, assino muitas campanhas publicitárias. E no Clube da Voz a gente tem o hábito, sim, de se falar, de saber que chegou um casting pelo site, a gente se fala, a gente passa mais ou menos o mesmo orçamento, a gente está ligado, porque a gente quer que as escolhas sejam feitas pela qualidade artística e não pelo orçamento mais baixo. E isso está chegando também para os atores. A gente está se falando quando a gente propõe um projeto para o SESC, quando a gente propõe um projeto para o SESI. Vamos se falar qual que é a média, vamos lá. Né? Vamos se comunicar. Eu acho que o futuro é colaborativo, tenho certeza disso. Acredito que a gente vai migrar para muitas plataformas segmentadas por nicho, isso já está acontecendo, na verdade, mas a questão da comunicação, porque algumas plataformas que existem, a gente fica muito passivo. É aquilo, alguém está ali bolando aquele conteúdo e está te dando aquele conteúdo e você absorve. A Platori, ela é completamente colaborativa. Se nenhum ator postar alguma coisa, ela vai morrer. Porque eu, Nicole, não sou a pessoa que fico postando coisas. São vários atores que ficam postando coisas. E aí sim ela passa a fazer sentido, porque eu não sei o que é pertinente no Acre nesse momento. O que está rolando em Recife. Eu preciso que os atores de lá postem as chamadas, os castings e as coisas que estão sendo discutidas em outros estados. Muito bem. Vamos seguir aqui mais um tema do programa Gente que Fala para a gente analisar por aqui, agora com o Jorge Garcia. Jorge, o grupo Grua celebra 2 décadas de existência com o espetáculo O Corpo é um Só, dirigido por Rogério Tarifa e com coreografias do próprio grupo Grua. O espetáculo é inspirado no livro Sociedade do Cansaço, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, e propõe um olhar crítico sobre a sociedade contemporânea e suas cobranças incessantes. No palco, os bailarinos traduzem em movimento as sensações e reflexões sobre o corpo em constante mutação, utilizando vídeos, fotos e memórias do próprio grupo. Você sofre de cansaço contemporâneo, Jorge? Com certeza. Esse excesso, né, de atividade, de informação, de tudo que a gente vive pós-pandemia e nesse mundo atual, né, a gente tem discutido muito essa relação do cansaço, do esgotamento, né, do burnout, das pessoas que ficam muito adoecidas com tudo isso. A gente leu também algumas matérias da Eliane Brum também, que fala da adoecemos, né, de Brasil, que não é Brasil, é mundo, né? A gente está num mundo muito dinâmico e parece que a gente tem que dar conta de tudo o tempo todo. Então, como traduzir isso para o corpo, para a cena, para o trabalho, para a dança. E o grupo, né, a gente está completando 20 anos, convidamos o Rogério Tarifa, que é um diretor de teatro,
e a gente já trabalhou junto em outros trabalhos, ele me convida para coreografar o trabalho dele, e agora tenho convidado ele para fazer algumas direções de trabalho nosso. Assim. Eu tenho uma companhia também, que é a minha independente, a companhia Jorge Garcia Companhia de Dança, e tem o Grua, que é esse grupo que eu dirijo com com outras duas pessoas. Quais são as formas de cansaço contemporâneo e que isso aparece no palco nesse espetáculo? A gente vem trabalhando, a gente traz um pouco da história do Grua, né, nesse trabalho, com filmes, porque o Grua tem esse nome até porque a gente utiliza a câmera sempre nas nossas performances, e a gente ficou há 10 anos atrás, mais ou menos, a gente ficou 10 dias no Rio São Francisco, mergulhando no rio e entrando nas comunidades ribeirinhas. A gente utiliza ternos. É um grupo de improviso que começou há 20 anos na Avenida Paulista. E de lá para cá, a gente vem improvisando, vem trabalhando muito com filmes, viajando para vários lugares do mundo. E nesses 10 dias do Rio São Francisco foi um divisor de águas, onde esse cansaço, esse lugar do estar dentro do rio durante 10 dias e dentro daquele universo, a gente traduzindo para hoje, é como se aquele sol, aquela tensão que estava lá, mas ao mesmo tempo ela tem a contraposição com a gentileza dos ribeirinhos, daquele povo. Isso, quando a gente traz para hoje, a gente fala sobre isso, desse peso, desse embate que a gente tem entre a gente, mas também fala desse carinho, do toque, da cura, de como a gente está tentando sobreviver e o afeto e essa felicidade, né, que a gente precisa de alguma forma se conectar com isso, né, porque são muitos embates e o corpo sente, o corpo é um só. A gente fala do nosso corpo, mas fala da natureza, fala do planeta. A gente só tem esse planeta. Se a gente não cuidar desse corpo, né, não sobra nada. Então, a gente tem que cuidar da gente, como a gente se cuida, como a gente olha para o outro, como a gente se afeta com o outro, como a gente, né? São tantas questões e o trabalho está muito potente, é muito forte. A gente está fazendo lá no Paideia, aqui na zona sul de São Paulo, e está sendo muito instigante. O elenco é incrível, são pessoas maravilhosas, assim. Ou seja, está muito potente. Quem puder ir lá assistir, é um convite aí que eu faço. Vou fazer um serviço aqui, então, no Paideia Associação Cultural, dias 24, tem mais 4 apresentações, né? Dias 24, 25 e 26, às 8 da noite, e no dia 29, às 2 da tarde. O Paideia, ou a Paideia, né? A Associação Cultural fica na Rua Darwin, 153, em Santo Amaro. Isso mesmo. Isso Tá. mesmo. Mais 4 apresentações, depois o que acontece? São Paulo encerra, vai para outro local? Então, o que acontece é o seguinte: a gente é um projeto de fomento à dança da cidade de São Paulo. A gente termina esse projeto, mas a gente já está começando a tentar convidar pessoas, curadores, programadores, SESCs, etc., para ir assistir o espetáculo e atender. O que a gente pretende é continuar com ele, mas o espetáculo ele finaliza por causa da lei de fomento à dança, mas a gente está propondo de continuar, porque está muito potente, o trabalho está muito forte e a gente quer continuar andando com ele, sim. Jorge, eu preciso te liberar em razão aí da sua agenda de compromissos. Antes aqui da sua despedida, eu vou só te pedir uma gentileza, porque tem perguntas da audiência, eu já vou fazer a pergunta da audiência aqui para você e você se despede. O saudoso... quem pergunta é o Jaime sempre participa com a gente aqui todos os dias pelo WhatsApp, valeu Jaime mais uma vez. O saudoso Joshei, acho que é isso, Joshei Leão, ainda pode ser considerado um dos grandes bailarinos brasileiros e que teve fama internacional. Me desculpa aqui a pronúncia, eu desconheço. Desculpa, eu não entendi. O saudoso Joshei Leão ainda pode ser considerado um dos grandes bailarinos brasileiros e que teve fama internacional?
fez uma pergunta para mim sobre. Eu não Sim, sim, conheço sim. esse bailarino. Pode É, ser que seja, porque, como eu falei, são tantas pessoas, são tantos bailarinos, tantos atores, que a gente não consegue conectar. Se a gente abrir esse grupo aí, talvez a gente consiga conectar com bailarinos internacionais, porque você está lá fora, porque tem muitos bailarinos brasileiros no mundo, né? A gente é o bailarino dança muito, ele tem muito isso no corpo, isso quando chega para fora, assim, a gente é muito legal. bem potente a nossa dança. Jorge Garcia, sua despedida bem brevezinha, para você sair aí para o seu compromisso e os seus canais. Vamos lá. Os meus canais, sim, Jorge Garcia. Ai, desculpa. Os meus canais Instagram, Facebook, jorgegarcia.jorge, @jorgegarcia.jorge. Isso aí. legal. Foi um prazer te receber. Muito obrigado pela presença. Volte outras vezes ao Gente que Fala. Vou te liberar em razão do seu compromisso e seguir aqui agora com o próximo assunto. A gente vai conversar com a Shirley. Não estou vendo mais o Rodrigo aqui. Acho que caiu mesmo de vez a conexão dele. A gente vai conversar com a Shirley de Oliveira sobre o seguinte. Você conhece o rapitalismo? O rap de felicidade, né? Rapitalismo, que poderia até ser rapitalismo, né? Para fazer aqui uma associação com a palavra capitalismo, mas é rapitalismo, né? Esse conceito foi criado pelo sociólogo espanhol Luís Gallardo, fundador e presidente da World Happiness Foundation, a Fundação Mundial da Felicidade, e propõe uma reconexão das pessoas com elas próprias e com a natureza na busca pela felicidade. E essa proposta é central nas práticas da Shirley, no trabalho que ela faz de coach de felicidade. Vamos lá, como é que funciona? Como é que a gente aprende isso, Shirley? Pois é, gente, o Jorge deu uma deixa bem bacana. Ele falou assim: a felicidade ela é importante, a gente precisa cuidar da gente, precisa cuidar do corpo da gente, precisa cuidar das nossas emoções. E saber que felicidade se aprende foi para mim um divisor de águas, né? Em 2018 eu fiz uma formação em psicologia positiva, que é a ciência da felicidade. Eu não sabia que existia uma ciência da felicidade. Gostaria de saber se vocês sabiam que existe uma ciência da felicidade. E a partir disso eu comecei a pesquisar, né, a trazer isso para as minhas práticas, como você mencionou, e a sentir, né, a perceber que realmente quando a gente modifica o nosso mindset e traz para a vida alguns hábitos saudáveis, cuidando do corpo, cuidando das relações, a gente falou muito aqui de conexões, né? A gente está nessa sociedade do cansaço, e eu digo que não é mais do cansaço, é da exaustão. Se o autor fosse escrever hoje, ele não ia escrever o livro tema Sociedade do Cansaço, ele ia escrever a Sociedade da Exaustão, né? E que mundo é esse? A gente precisa refletir sobre essa direção que, como sociedade, né, a gente está indo, que adoece a gente, né? Então, eu posso olhar para esse mundo e fazer uma leitura dele e também fazer algumas escolhas de que eu não quero ficar adoecida, escolhas de que eu quero ter uma mente mais serena e praticar a habilidade da atenção plena, né? Então, eu tenho um programa que chama Como Cultivar a Felicidade com 7 habilidades. Que habilidades são essas? Essas habilidades foram trazidas pela ciência e pela neurociência, que é atenção plena, savor, que é saborear a vida, generosidade, resiliência, compaixão, perdão, gratidão, né? E tem outras, né? Então, como é que a gente olha para a vida diante de todos esses desafios, desafios profissionais, desafios pessoais, e fala assim, nossa, como é que eu crio significado nessa vida? Como é que eu faço a diferença? Como é que eu colaboro? Como é que eu contribuo para esse mundo que está tão adoecido não ser tão adoecido assim? Então, se a Nicole tem a causa aí com os artistas, né, Jorge, com os bailarinos, eu digo que a minha causa é com a felicidade. A minha causa é a felicidade, né? Então, levar esses conhecimentos, esses estudos, várias pessoas, né? E quando eu pergunto, vocês sabiam que existe a ciência da felicidade? Quase ninguém sabe, né? É uma ciência nova, ela vem a partir de 2020, enfim, né, criada ali como um braço da psicologia, mas chamada psicologia positiva, por dois psicólogos, né? Um americano e um húngaro-americano. Então, se fez diferença para mim, fez sentido para mim,
O que eu desejo é colaborar e contribuir para que faça sentido para outras pessoas. E aí eu conheci o Luiz Galhardo o ano passado, no Congresso da Felicidade, que acontece em Curitiba, todos os anos. Inclusive, esse ano vai acontecer também, ali no feriado de novembro. Então, o Luiz, enfim, palestrou, fez a palestra final e traz o termo reptalismo, contrapondo, né, a meu como utopia ou distopia do capitalismo. Ele fez exatamente essa jogada. Então, o capital em evidência, digamos assim, como modelo, como paradigma, nos trouxe a essa sociedade tão adoecida. Sim. E se fosse ao contrário, se a proposição do paradigma fosse que a gente cuidasse da gente, né, que a gente não buscasse sucesso, mas buscasse a felicidade por estar feliz e estar tendo, né, uma qualidade de vida, ou ser bem-sucedido, ou trabalhar com seu, né, com sentido, com propósito. E eu fiquei encantada com esse termo, porque eu já não tinha pensado nesse nome, mas eu tinha já pensado na tríade. Eu cuido de mim, eu preciso cuidar de mim, cuidar do meu corpo, da minha mente, das minhas emoções, da minha espiritualidade e das minhas relações. Ah, então eu estou bem. Aí eu transbordo isso para as pessoas da minha casa, para as pessoas do meu trabalho. E Jorge trouxe uma coisa importante: a gente só tem um planeta, é só uma casa que a gente tem. Como é que a gente se conecta, né? Se reconecta com a natureza? Ô, Então, Chiles, a felicidade é por isso, é uma tríade de várias coisas, né? Esse ano a Finlândia foi eleita pela 7ª vez seguida como o país mais feliz do mundo, e o Brasil está em 44º lugar. O que a Finlândia tem que a gente não tem? Só cai. Bem, eles têm as qualidades básicas atendidas. Tem saúde, tem educação, né? Tem transporte. Então, esses países nórdicos, eles ou é Dinamarca, ou é Finlândia, A sei lá, Islândia, a Suécia. países pequenos, com boas governanças. Então, governança é um item muito importante nessa pontuação dessa pesquisa global, né? Então, não tem corrupção, e isso, né? A gente vive aqui no Brasil, isso cai nosso ranking lá para baixo. Então, assim, os serviços básicos são atendidos. A questão de governança, né, de corrupção, lá é baixo. Lá tem um senso de coletividade. Isso é muito interessante, né? Quando a Dinamarca também, né, assumiu ali o ranking, sempre fica ali entre os 5, né? Os 5 primeiros países. O que tem de diferença? Um senso coletivo. A gente falou de colaboração. Não tem esse senso individualista, egóico, né, de um querer passar em cima do outro. É. Então, isso faz com que esses países ranqueiem bem, porque a felicidade ela é subjetiva. Vão te perguntar, tem uma pesquisa com um monte de questões, mas ela é subjetiva. Né? Então, qual é o seu senso de felicidade? Quando você tem suas necessidades atendidas, quando você tem um senso de coletividade, quando você tem natureza, né? Então, e aprecia essa natureza, tem uma mentalidade de apreciação pela vida, né? Tem contentamento pela vida. Então, é isso que você acaba respondendo, que você está satisfeito com a vida. Né? Então, você vai responder se você está satisfeito, se você está feliz. Não existe fórmula Olha, mágica, né, para a felicidade. a gente já recebeu inúmeras vezes aqui no Gente que Fala um ator muito querido nosso, que é o Roberto Caruso, e ele tem um trabalho nas empresas, né, um trabalho corporativo, chamado Humorizar. Ele leva o humor, leva a felicidade para os ambientes corporativos. A gente precisa juntar você com ele aqui num dia para fazer uma boa conversa nesse sentido. Ele já comentou aqui com a gente o seguinte: toda vez que você dá risada e cai numa boa gargalhada, você encerra essa gargalhada falando ai, ai. Todo mundo faz isso. Você termina a gargalhada, ai, ai. Esse ai, ai é um sinônimo de satisfação, de felicidade. O que é isso na sua avaliação? Ah, você liberou ali uma serotonina, você liberou dopamina. Quando a gente está num coletivo, né, entre amigos, conexões é a base, né, da nossa felicidade. Mas quando a gente dá risada, a gente dá comandos para o nosso cérebro que não estamos em perigo, né, estamos bem. E aí isso faz o nosso cérebro liberar, né, os neurotransmissores do bem-estar. Então, a felicidade pode ser entendida como bem-estar integral, a felicidade pode ser entendida como florescimento humano, quando você está na sua potência, quando você está realizando, e trazer o humor
né? A felicidade tem uma questão ligada à alegria, mas ela não é só a emoção positiva da alegria, né? A serenidade é uma emoção de felicidade, sobretudo lá no Butão, né? No país lá do Himalaia, que fala do FIB, da felicidade eterna bruta, né? Então, muitas formas da gente ler, né, a questão subjetiva da felicidade. Agora, um Eu minuto topo o mais. programa, hein? Eu topo. Legal. Vamos combinar isso por aqui. 30 segundos mais para você e para a Nicole, que tem duas perguntas da audiência. Muito rapidinho, porque está em cima do tempo. Então, você tá falando, eu começo com você, Shirley. Cadê a pergunta? A fé religiosa pode contribuir para a felicidade sustentável? É o Pedro que mandou aqui pelo WhatsApp. Vamos lá. Bem Sim, rapidinho. a fé com a espiritualidade, com algo transcendental, com algo maior, né? Te dá esperança. E a esperança é uma emoção positiva. E na espiritualidade ou na religiosidade tem o quê? Conexões, tem grupo, tem pertencimento. Então, colabora sim, com certeza. E a Rafaela no Instagram, a Nicole, ela pergunta para você se a novela pode ser considerada dramaturgia brasileira. Sim, com certeza. A novela é dramaturgia brasileira de qualidade de altíssimo alcance. Sim, temos know-how para isso de longa Sim, data. total. Queria só deixar aqui, a gente está acabando o nosso tempo. Para quem ficou interessado na Platoro, para quem é ator do Brasil todo, a gente tem um Instagram que é um pouco também uma porta de entrada para você ficar sabendo o que a gente está divulgando publicamente, né? Então é @platore.brasil. Platore escreve Platore, platore.brasil. E o meu Instagram é @Nicole_Corderi com Y no final. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram conversar, pode mandar lá no Instagram, a gente tem uma equipe de atores que cuidam do Instagram, ou no meu pessoal também, eu respondo sempre. Então, ditos os canais aqui da Nicole, só os canais agora da Shirley a gente encerra. Vamos lá, rapidinho. Maravilha. É @felicidade_sustentável e no LinkedIn Shirley de Oliveira. Gente, muito obrigado pelas presenças. Eu vou botar aqui um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, sexta-feira. Participaram a Nicole Corderi, atriz, apresentadora e escritora, também o cineasta Rodrigo França, o diretor, coreógrafo e bailarino Jorge Garcia e a Shirley de Oliveira, jornalista, idealizadora e editora da plataforma Felicidade Sustentável. Venha mais vezes ao Gente que Fala. Um abraço para todo mundo, em nome de toda a nossa equipe. Programa Gente que Fala no ar há 23 anos, sempre realização da ABCom. A apresentação é minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Luiz Ferro, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você aí do outro lado, claro, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Você internauta, você espectador, você ouvinte. A gente volta então na segunda-feira pela 365, sua rádio de todos os dias, pela OTV, a TV da internet, pelas redes sociais, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista. Bom fim de semana para todo mundo. Divirtam-se, busquem aí os melhores espetáculos, as melhores atrações para você recarregar as energias e voltar com tudo na semana que vem. Chegando agora aqui na 365, Lucas Neto com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Bom programa, Lucas, e uma boa tarde para toda a audiência. Tchau, até segunda. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCom.